Olá, crianças! Tudo bem? Boa tarde! Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre perímetro e área. Vamos iniciar falando sobre o perímetro. Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 268. Tem aí ideias de perímetro. Vocês podem estar fazendo a leitura, complementar aí nesta página, e eu vou explicar agora para vocês o conceito de perímetro. O comprimento do contorno de uma figura plana é chamado de perímetro. Então, a figura plana, quais são as figuras planas que nós conhecemos? O retângulo, o triângulo, o quadrado e o círculo. Só que para vocês fazerem esse cálculo do perímetro, vocês vão encontrar somente as figuras do quadrado, do retângulo e do triângulo. E como eu faço esse cálculo do perímetro? Eu pego esses valores que aparecem aqui no contorno dessa figura plana e eu realizo uma adição. Então, toda vez que vocês forem calcular esse perímetro, vocês vão representar essa soma antes com a letra P, que representa o perímetro. E vocês vão pegar os valores que estão no contorno dessa figura plana, que temos aqui. Trouxe no quadro o mesmo exemplo que tem aí no livro de vocês. Vocês podem acompanhar aqui comigo. Então, eu pego 20 mais 15, mais 15, que são os valores que estão aqui ao redor dessa figura plana. 20 mais 20, 40. Com mais 15, 55. Com mais 15, 70. Então, aqui, o valor, como está aí na primeira imagem, o valor do perímetro dessa figura plana é 70 centímetros. Basta vocês pegarem os valores e fazer a adição. Segundo exemplo, novamente, eu boto a letra P para representar o perímetro e somo esses valores. Aqui eu só tenho 2 centímetros, né? Em todos os lados. Então, eu somo 2 mais 2 mais 2 mais 2. 4 vezes. Então, aqui eu encontro 8 centímetros. Então, não tem mistério. Basta vocês olharem a figura plana e pegarem esses valores e realizarem uma adição. Lembrando que a letra P sempre vai representar o perímetro. Toda vez que vocês encontrarem esse P, estamos falando do perímetro. Então, vamos lá. As atividades começam na página 269, que fala somente desse conteúdo. Número 1 está assim: observe as figuras abaixo, construídas com palitos. Qual é a medida do perímetro de cada figura em palitos? Então, o que vocês vão fazer nas letras A e B? Vocês vão colocar a medida do perímetro. No caso aí, ela foi representada por palitos de fósforos. Então, vocês vão contar quantos palitos tem na primeira imagem, que está representando um quadrado, e na letra B, que está representando um triângulo, perdão. Lembrando que o quadrado e o triângulo são figuras planas. Então, vocês vão simplesmente contar quantos palitos tem na letra A e vão colocar aí na linha. E quantos palitos tem na letra B, que está formando um triângulo, e vão colocar na linha. Número 2, determine a medida do perímetro das figuras a seguir. Nesse número 2, vocês vão fazer o que eu fiz aqui. Vocês vão observar aí as imagens das letras A e B, vão pegar os valores que estão aí no contorno dessas figuras e vão fazer a soma. E aí vocês vão botar na linha, vocês podem colocar assim como eu coloquei, e o resultado no final, tá bom? Lembrando que aqui no quadro eu usei centímetro. Nas imagens aí foi utilizado metro. Então, no resultado, vocês vão colocar o valor e a letra M, que está representando metro. No número 3, calcule as medidas desconhecidas em cada polígono, considerando as medidas indicadas. Então, eu vou colocar aqui no quadro as continhas que vocês vão precisar realizar e vocês vão efetuar aí na casa de vocês, tá bom? Na primeira atividade aí está assim: a medida do perímetro tem 30 centímetros. Então, nós temos aí uma imagem de um retângulo que eu sei que dois lados tem a medida de 10 metros. Então, para eu chegar a 30, quanto falta aí? Quantos centímetros faltam para completar esses outros dois lados? Como vocês vão fazer? Então, aqui eu vou colocar número 3... e vou colocar aqui as continhas para vocês observarem como vocês têm que realizar. Eu já sei que eu tenho 10 mais 10, então vamos lá. 10 mais 10, são os valores que foi disponibilizado, eu encontrei o número 20. Então, 20 para chegar a 30, quanto me sobra? Quanto eu tenho
dessa subtração aí. Então, vamos realizar aqui 30, que foi o valor que foi passado, menos 20. Encontrei 10, correto? Só que eu tenho dois pedaços aí, dois lados, né? Perdão, não são pedaços, são dois lados, que eu preciso saber. Então, agora eu vou pegar esse 10, que eu encontrei aqui, e vou dividir por 2, que são os dois lados que eu ainda não tenho valor nenhum. Então, 10 dividido por 2, eu vou encontrar 5. Então, cada medida aí que está faltando corresponde ao número 5. Então, 5 centímetros. Então, eu tenho, nessa figura aí do retângulo, 10 e 10, 5 e 5, correto? Ao lado está assim, a medida do perímetro equivale a 12 centímetros. Eu não tenho valor nenhum, só que eu sei que o quadrado ele tem quantos lados? 4 lados. Então, vou pegar esse valor e vou dividir por 4. Então, agora vocês vão colocar esse valor aqui e vão encontrar o resultado. Vocês irão fazer aí a divisão e vão encontrar o resultado que corresponde a cada parte, a cada lado dessa figura plana. Na última aí está assim, a medida do perímetro, o total é de 24 centímetros. Eu já tenho 6 e já tenho 8 centímetros aí que foi disponibilizado na figura de um triângulo, né, que tem 3 lados. Então, esse outro lado que está com ponto de interrogação, quanto vale? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o valor total que foi disponibilizado, 24, menos, e vão pegar os dois valores aí que vocês irão somar. Eu posso fazer essa soma representada ela dentro dos parênteses. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão realizar essas continhas aqui. Vou repetir esse valor, vocês vão repetir, colocar o sinal de menos e vão fazer essa adição. O resultado dessa adição, vocês vão fazer a subtração e vão encontrar o número que está faltando aí para completar essa medida aí do perímetro, tá bom? Virando a folha, página 270. Resolvendo problemas. Número 1. Qual é a medida do perímetro de uma sala quadrada de 6,5 metros de lado? Se ela é quadrada, ela tem 4 lados. Então, vocês podem fazer aí ou uma adição ou uma multiplicação. Como pode ser feito isso? Eu vou colocar aqui o número 1 da página 270. Se eu sei que o quadrado ele tem 4 lados, então esse valor que foi disponibilizado aí de 4 lados, eu posso colocar desta maneira, ó. 6,5 mais 6,5 mais 6,5 mais 6,5. Que é a forma que eu calculo o perímetro. Muitas pessoas preferem realizar uma multiplicação. Vocês vão encontrar o mesmo valor. Só que, como eu expliquei inicialmente, nós calculamos o perímetro através do quê? Da adição. Então, eu pego os valores e faço todos os lados, né? E faço uma adição. Então, aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão somar os 4 lados para encontrar a medida total dessa sala. Número 2, perdão. Vou colocar aqui, número 2. A mãe de Rodrigo colocou uma renda em volta de uma toalha quadrada de 1,50 m de lado. Quantos metros de renda ela usou? Então, agora vocês vão pegar esse valor. Se eu sei que a toalha é quadrada, ela tem 4 lados. Então, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram no número 1, só que com outros valores. Prestem atenção, porque vocês estão utilizando vírgulas e o número tem que ficar correto. Número embaixo de número, vírgula embaixo de vírgula. Então, vocês vão fazer essa soma aqui para encontrar o total de metros de renda que a mãe de Rodrigo usou. Número 3. José comprou um rolo de arame de 40 metros para cercar uma área retangular que mede 5,70 metros de comprimento e 3,80 metros de largura. Quantos metros de arame ele gastou? Quantos metros de arame restaram no rolo? Então, o que vocês vão fazer? Se eu sei que de comprimento ele tem 5,70, então vocês vão somar 5,70 mais 5,70. Que corresponde a 2 lados aí de comprimento. Depois, vocês vão pegar 3,80 de largura e vão somar também. Aí aqui vocês vão encontrar um resultado.
Aí 3,80 mais 3,80. Observe que aqui eu encontrei os 4 lados do retângulo. Aí vem a pergunta, quantos metros de arame ele gastou? Então eu sei que lá em cima tem 40, né, que foi o total que ele comprou. O que vocês encontrarem nessas continhas aqui, vocês vão fazer a soma desse valor com esse. E depois, vocês vão pegar o 40 e vão diminuir por esse total aqui que vocês encontraram. E aí vocês vão achar a resposta da segunda pergunta. Quantos metros de arame restaram no rolo? Então vamos lá, ó. Primeiro vocês vão somar os lados, esse com esse, depois esse com esse. Esse total vocês vão somar, vão encontrar aqui, né? Correto? Que vai ser o total dos lados. Nós fizemos separado para ter uma noção de comprimento e largura. Então, comprimento e largura. Encontrado esses valores, vocês vão somar eles dois. Depois vocês vão pegar o 40, que foi o valor inicial que foi passado do total de rolos, e vão diminuir por esse valor. E vai ser a resposta do que restou do rolo de arame, tá bom? Número 4. Vou colocar do lado de cá, bem no cantinho. Só para vocês conseguirem observar as contas que vocês irão efetuar. Quantos metros de tela serão necessários para cercar um jardim que tem o formato de um hexágono, cujos lados medem 3 metros? Se o metro da tela custa R$10, quanto será gasto? Então, se é um hexágono, ele tem quantos lados? Nós já estudamos anteriormente, 6 lados. Então, vocês vão pegar o 3, que é o valor aí, vezes 6. Encontraram aqui um resultado dessa multiplicação. O resultado que vocês encontraram ali, vocês vão multiplicar por 10, que vai ser o valor que foi gasto aí, em reais, né? Na resposta, vocês vão colocar, serão necessários, né? Quantos rolos serão necessários, de quantos metros de tela, né? Vocês vão colocar aí e depois vocês vão dizer quanto foi gasto nesses metros que foram necessários. Número 5. Observe a quadra de esportes de uma escola. Então está aí a imagem ao lado. Na aula de educação física, antes de começar o jogo, os alunos dão algumas voltas ao redor da quadra para se aquecerem. Letra A. Qual é a medida em metro do perímetro da quadra de esportes? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular. Aí foi disponibilizado 60 metros e do outro lado 30 metros. Então, vocês vão fazer essa soma. 60 com mais 60 da parte de cima, né? Do outro lado, 30 mais 30. Então, vocês vão somar esses valores e vão encontrar a resposta da letra A. Então, como vai ser? Ó, 60 mais 60 mais 30 mais 30. Fazendo essa soma, vocês vão encontrar a resposta que vocês vão colocar na linha. Lembrando que vocês vão colocar o resultado mais a sigla, a letra M, ou vocês vão escrever metros, né? Letra B. Quantos metros os alunos percorrerão em 3 voltas completas? Então, vocês vão encontrar esse resultado aqui da letra A. A partir desse resultado que vocês vão encontrar na letra A, vocês vão multiplicar por 3, que é a quantidade de voltas completas. Então, ó, essa resposta da letra B vai depender da letra A. O resultado que vocês encontrarem aqui, vocês vão colocar na letra B e vão multiplicar por 3, que são 3 voltas completas, e vão colocar a resposta na linha. Número 6. Na escola de Daniel, a quadra de basquete tem 40 metros de comprimento e 32 metros de largura. Qual é a medida do perímetro da quadra? Então, vocês vão fazer basicamente a mesma coisa da letra A, só que com valores diferentes. Então, eu vou pegar 40, se eu sei que um lado tem 40, eu vou somar a 40, que é o outro, corresponde ao outro lado. Depois, 32 mais 32. Essas continhas vocês podem fazer numa folha à parte, no caderno, e colocarem só a resposta, porque o livro não disponibilizou aí espaço para vocês calcularem, tá bom? Mas vocês precisam efetuar, armar a continha. Então, vocês podem fazer separado e depois coloquem a resposta na linha. Vocês vão fazer aquela soma ali e colocar a resposta em metros, tá bom? Finalizamos aqui a parte sobre perímetro. Vamos falar agora sobre área.
O livro de vocês, ele fala de área somente na malha quadriculada, que chamamos de malha quadriculada essas imagens aqui, ó, que aparecem aí na página 271. Só que, além dessa ideia de área, nós também utilizamos uma fórmula, duas fórmulas na verdade, eu vou apresentar para vocês. A ideia de área quando calculamos o quadrado e quando calculamos o retângulo. Então, para fazer esses cálculos, nós utilizamos fórmulas para fazer esses cálculos. Quando falamos de área do quadrado, nós temos essa fórmula aqui, ó, A igual a L vezes L. Eu botei esse pontinho aqui, só que isso aqui representa a conta de vezes, tá bom? Então, toda vez que vocês encontrarem essa fórmula aqui, eu estou me referindo à área do quadrado. A porque fala de área e L porque fala de lados. Então, essa fórmula aqui vocês precisam guardar na memória de vocês, não podem esquecer. Então, para calcular essa área, o que eu faço? Eu vou repetir o A, que representa a área, e vou calcular os lados dessa figura, que no caso estamos falando do quadrado. Então, aqui, ó, foi passado para vocês que os lados, eles têm qual a medida? 4 metros. Então, eu vou pegar 4 vezes 4, que é igual a 16 metros quadrados. Então, toda vez que vocês estiverem calculando, vocês vão colocar o resultado e vão colocar 1 metro ao quadrado, tá bom? E toda vez que eu estiver falando de área do quadrado, vocês vão utilizar essa fórmula aqui. No livro, vocês não vão utilizar, como eu falei anteriormente. Mas essa fórmula aqui, essas fórmulas, né? Vocês vão precisar para realizar as atividades no caderno de matemática. Então, agora nós vamos falar da área do retângulo. É essa fórmula aqui que nós utilizamos para calcular a área do retângulo. A de área, B de base, H de altura. Então, vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Toda vez que aparecer o B, quer dizer que é a base. Quando aparecer o H, estou falando da altura. E aqui é a mesma coisa, eu botei o pontinho, só que vocês já sabem que aqui vocês precisam realizar uma multiplicação. Pode aparecer aquele pontinho ou pode aparecer um vezes, que representa a multiplicação. Então, aqui, ó, eu tenho como base 6 metros e como altura eu tenho 4 metros. Lembrando que aqui eu estou calculando a área do retângulo. Então, toda vez que eu estiver calculando a área do retângulo, eu utilizo essa fórmula aqui. A de área igual a base vezes a altura, que é 4. 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Então, aqui eu calculei a área do retângulo. Então, essa fórmula aqui vocês podem deixar sempre no cantinho do caderno. Eu vou disponibilizar também no PDF que eu vou enviar para vocês. E toda vez que eu ou a tia Gabi, né, pedirmos para vocês calcularem a área do quadrado ou a área do retângulo, vocês vão utilizar essas fórmulas aqui. Então, vamos lá. Lembrando que vocês não vão precisar utilizar isso aqui no livro, somente no caderno. Aí, na página 271... está falando da ideia de área na malha quadriculada. Vocês podem fazer a leitura e complementar e farão apenas uma atividade no livro, que é na página 272, que está assim: na malha quadriculada abaixo, cada quadrinho tem 1 centímetro ao quadrado. Então, nós sabemos que cada pedacinho dessa malha aí, vou fazer só assim para vocês terem uma noção. Imaginem que aqui a malha toda cheia de quadradinho. Cada pedacinho desse aqui corresponde a 1 centímetro ao quadrado. Vou terminar para ela ficar mais engraçadinha. Então, vocês já sabem que cada pedacinho desse corresponde a 1 centímetro ao quadrado. No número 1, vocês vão observar as cores que foram disponibilizadas aí nessa malha e vocês vão fazer essa contagem. Na letra A, está pedindo para vocês fazerem a contagem da figura azul. Então, vocês vão lá, vão ver quantos quadradinhos foram pintados de azul e vão colocar o valor utilizando o centímetro ao quadrado. Então, vocês vão contar e vão colocar o número e ao lado o centímetro ao quadrado. A mesma coisa vocês vão fazer na letra B, que é a figura amarela, na letra C, que é a figura vermelha, e na letra D, que é a figura verde. Basta contar os quadradinhos pintados e colocar aí na linha. Número 2, escreva a medida de área de cada figura, considerando a unidade de medida indicada em cada caso. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão contar as imagens que estão aí e vão colocar
no espaço abaixo. Lembrando que lá embaixo tem a representação, o que vocês vão precisar contar. Na primeira imagem, que é a azul, tem aí o símbolo abaixo do triângulo. Ele está em formato diferente. Então, a imagem que está representando esse triângulo, vocês vão contar os quadradinhos e vão colocar o número na linha. A mesma coisa vocês vão fazer com as demais. Número 3. Na malha quadriculada abaixo, pinte uma figura com a área indicada em cada item. Então, na letra A, vocês vão pintar 12 quadradinhos. Podem pintar com a cor que vocês quiserem e no espaço aí que vocês quiserem. Vocês podem utilizar a parte de cima, a parte de baixo, aonde vocês quiserem, mas tem que ser 12 quadradinhos juntos, como foi disponibilizado para vocês na atividade do número 1. A mesma coisa vocês vão fazer na letra B, sendo que vocês vão pintar 15 quadradinhos. Então, vocês vão escolher o espaço que vocês quiserem utilizar aí e vão pintar 15 quadradinhos, tá bom? Finalizamos aqui a atividade do livro. Além dessa atividade, vocês irão fazer uma atividade no caderno de matemática, onde vocês irão fazer esses cálculos aqui utilizando essas fórmulas. E outras atividades também que envolvem esses assuntos, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem com Deus e tchau, tchau!